Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer esse desenho para a gente, um pouquinho diferente. É uma pintura em um pano de jogo americano. Vamos ver o passo a passo, como fazê-lo. Esse é mais um pedido de uma de nossas colegas. Para esse desenho, nós vamos precisar apenas de preto e branco. E vou usar apenas também dois pincéis. Um pincel número 8 cortado e lixado, para preencher assim os lugares mais livres. E um pincel número 4 cortado e lixado também, para preencher os lugares menores. Veja que eu enchi essas duas pétalas quase que toda com o branco. Fiz uso do meu pincelzinho maior, meu pincel número 8. E agora, olha, peguei preto e vou colocando nessa parte onde a pétala fica embaixo da outra. Região em que leva essa sombra, uma sombra assim mais acentuada. Eu vou passando esse preto, emendando esse branco e não preciso lavar meu pincel. A ideia é que esse pincel ainda esteja sujinho de branco para deixar esse preto um tom mais cinza e não um preto assim tão puro. Olha só, esses cantinhos assim mais curvados da pétala de nossa flor, eu vou colocar um toquezinho de preto e vou espalhar esse preto, fazendo um sombreado por essa região com o meu pincelzinho número 4. Vou fazer um leve contorno nessa pétala com o preto do lado esquerdo. Não vou fazer esse contorno em todas elas, mas como essa está mais por baixo, veja que ela está por trás de algumas, aí tem duas flores sobre ela, então eu vou pintar ela um pouquinho mais escura. Veja que as regiões que fica uma pétala embaixo da outra, ela sempre levará o preto. Esse preto eu vou colocar e vou emendar puxando, deixando manchado o nosso desenho, deixando manchado em cima desse branco. Se essas manchas não ficarem assim um tanto emendadas, ficarem muito soltas, não se preocupe. Olha só, pega um pouquinho mais de branco e vem dando uma arrumadinha nela. Veja que eu peguei tinta branca do pincel inteiro, não peguei só de um lado do pincel, eu peguei até uma boa quantidade. Agora, eu vou fazer esse contorno com branco que está aí livre e vou puxando essa tinta, seja preta, seja branca, sempre deixando risquinhos. Risquinhos como se saíssem do centro da nossa flor, indo em direção à pontinha da pétala dela. Não são risquinhos assim, riscados para todo lado, de qualquer forma. E tenha o cuidado de acentuar o preto que fica embaixo de outras pétalas, tá vendo? A sombra que fica mais marcada é essa que fica passando embaixo de outras pétalas. Observe que pelo meio também tem uns toquezinhos escuros, mas eles são bem mais suaves, fica apenas um cinza. Olha que eu vou colocando branco, eu vou marcando tudo isso, sempre riscando, como se eu tivesse trazendo risquinhos da pontinha da pétala para o centro, em uma só direção. Essa outra pétala, eu vou encher ela toda de branco. Esse é um tecido, eu não sei o nome dele, mas ele é um tecido bem grossinho, lembra tecido de calça jeans. Então, eu recortei um pedacinho, peguei um pedacinho, cortei, passei meu desenho, passei um pouco de termolina pelo avesso dele e recortei mais ou menos o meu desenho. Eu só vou terminar de recortar mesmo esse desenho quando eu terminar de pintar e passar mais 2 camadas de termolina leitosa na parte direita e 2 camadas na parte esquerda. Sendo que eu coloco uma camada, deixo secar, depois eu coloco novamente, deixo secar e assim eu vou colocando. No final, eu vou mostrar para você como eu fiz. Veja que essa região, eu já pintei ela um pouquinho diferente. Como ela está por baixo de tudo isso, eu já enchi toda com o preto. Agora, eu venho com um pouquinho de branco
e vou marcando. Vou passando preto, branco em cima desse preto, como risquinhos, deixando um pouco de luminosidade também por essa região. Em nenhuma parte da nossa flor eu vou deixar o preto puro e nem deixarei excesso de preto. Por quê? Porque esses cantinhos que estão por trás da flor será preenchido totalmente de preto. Se o preto que você colocar na sua flor não tiver com um toquezinho de branco, ele não vai aparecer. Veja, olha, que eu pintei, coloquei bastante preto nesse centro, mas ainda dá para a gente ver o preto que está por trás da flor, por essas flechinhas que ficam sobrando entre a flor e o tecido. Agora, eu vou fazer um acabamento para o centro dessa flor. Olha só, eu faço como se fossem umas pétalazinhas soltas. Eu as coloco, espalho um pouco, olha. A parte de cima fica o branco bem forte e a parte de baixo vai sumindo. Para as que eu vou colocar no centro, eu coloco só umas bolinhas mesmo. As que ficam na lateral, olha só, eu coloco bem forte a parte de fora e espalho um pouquinho para a parte de dentro. É como se fossem aquelas pétalazinhas de hortênsias ou daquelas flores de batidinhas que a gente costuma fazer. Vou fazer algumas. Depois eu vou deixar as laterais delas um tanto irregular, com o branco mesmo. Olha só, eu venho fazendo umas batidinhas em cima delas, deixando um pouquinho irregular. Mas você não se preocupe com a quantidade que eu coloquei aí. Em algumas você pode colocar menos, em outras você pode colocar mais. Não se preocupe. E pode colocar assim, olha, umas sumidas assim, umas bem apagadinhas, aquelas que estão ainda mais por trás. Essa região que eu tô passando esse branquinho, eu estou só acentuando a pétalazinha que vai para baixo dessa outra flor, que pintaremos depois. Estou arrumando um pouquinho branco dessa. Você pode estar fazendo esses retoques agora ou deixar para fazer eles no final, depois de tudo pronto. Essa flechinha maior que sobrou aí entre flores, eu pintei ela toda com preto. Agora, vamos pintar essa outra flor. Olha só, pintei ela quase toda de branco, passei o preto na região onde se encontra embaixo das outras pétalas e vou riscando. Não tem muito segredo, esse desenho ele é bem prático, qualquer pessoa pode estar fazendo. Você pode estar usando o preto e o branco, você pode estar usando o azul marinho e o azul bebê, você pode estar usando as tonalidades que você quiser. Você só precisa pegar um tom escuro e um tom bem clarinho, tons bem distantes, como o branco e o preto. Olha só, coloquei um pouquinho de preto nessas partes mais baixinhas das curvinhas da pétala e nas mais salientes, mais altas, eu coloquei um pouquinho de branco e estou puxando. Sempre puxo, trazendo em direção ao centro da florzinha. Tá vendo? É bem prático, bem tranquilo. Vou encher essa daí quase que toda. Olha só que eu vou passar muito branco nela, só não nessa região onde ela encosta nessa outra pétala, onde ela está por baixo dessa pétala, na verdade. Então, nessa região, eu vou colocar preto, olha só, e vou puxando esse preto, levando ele em risquinhos para cima da minha pétala. Você pode estar puxando com o seu pincel de lado, que esses risquinhos ficam melhor formados. Olha, vá puxando eles bem longos e você vai levando eles de forma que eles vão realmente, seu pincel vai perdendo a tinta e vai ficando bem mais suave. Se esse pretinho ficar um tanto mais que manchado, não se preocupa. Depois você passa um pouquinho de branco ou pincel levemente úmido com água e ele emenda bem. Vou colocar umas sombras nessas regiões mais baixinhas da pétala
E vamos para essa outra. Será igual. Essas outras duas serão pintadas do mesmo jeito. Enchi ela basicamente que toda de branco, ficou só quase nada, só essa região onde ela se encontra embaixo das pétalas das outras flores ou dela mesma. Passei o preto, puxei, tô colocando um pouquinho de preto, olha, por essa região que fica mais baixinha, essas curvinhas que tem na pétala. Vou colocando, vou espalhando, vou acentuar depois o branco para isso aí. Lembrando, esse branco que eu vou colocar depois, ele é aqui uma luminosidade. Então, essa luminosidade a gente pode estar colocando agora ou pode estar colocando depois de pintar todas as nossas flores. Eu estou dando preferência a já ir colocando, deixando as pétalas prontas. O meu tecido ele é meio grosseiro, ele pega bastante tinta e ele me permite fazer esse trabalho. Ele deixa a tinta um tanto mais seca, seca mais rápido. Uma porque também está bastante quente aqui, a tinta está secando rápido, está me ajudando. Esse pedacinho que está aí embaixo, olha, eu enchi a parte de cima com branco, essa parte de baixo eu coloquei até bastante preto e vou emendando isso aí em risquinhos. Lembrando que são risquinhos que saem do centro, indo em direção à pontinha da pétala. E que se você puxar da pontinha da pétala, você vai puxar sempre levando em direção ao centro de sua florzinha. Esse preto, eu tenho sempre o cuidado de levar um pouquinho sujo o pincel ainda de branco, para quando a gente pintar essas flechinhas que sobraram por trás da nossa florzinha, com o preto, esse preto venha a aparecer. Porque se a gente deixar o preto puro em cima da nossa flor, na hora que a gente pintar, olha, esses pequenos pedacinhos com o nosso preto puro, ele não vai aparecer. Esses centros, eles serão todos iguais. A diferença é que umas levam mais enfeites, né? Leva mais quantidade desses pistilos e outras levará menos. A gente coloca a quantidade que você achar que está adequado. Na primeira, eu coloquei 8 deles, assim, bem mais formados, e um pouquinho mais escondido por trás. Nessa outra, eu também coloquei 8, mas é bem relativo. Terá umas que terá mais, outras que terá menos. E você aí na sua casa coloca a quantidade que você quiser, caso você queira pintar esse desenho. Na parte de cima dele, aquela parte onde fica mais branco, uma concentração maior do branco, eu venho com um pincelzinho, número 4, e vou deixando um tanto irregular, colocando umas batidinhas, uns excessozinhos em cima de cada um deles. Estou fazendo aí, olha, umas manchinhas que leva a gente imaginar que tem outros por trás, tá vendo? São aqueles mais apagadinhos, que você pode estar colocando 1, 2, no caso eu estou marcando 3, mas também fica a seu critério. E pode também estar colocando nenhum, apenas esses mais formadinhos mesmo. São pequenas marquinhas, pequenos detalhes que deixa bonitinho a nossa flor. Você vai pintando e vai observando a necessidade. Umas pedem mais, outras pedem menos. Depois, no final, você pode ver se precisa de um pouquinho mais de preto, mais de branco. Essa pétala aí, ela fica solta. É como se ela fosse de uma flor que tivesse por baixo de todas as outras e aparecesse apenas essa pétala. Então, a gente pode pintar ela um pouquinho mais escura, tá vendo? Eu coloquei uma quantidade maior de preto para ela. Vou puxar um pouco de branco. Ainda precisa de um pouco de branco, então vai dar mais uma luminosidade. Mas para todo caso, ela ficará um pouquinho mais escura. Você, na hora de montar o seu desenho, se você quiser aumentar mais ele, você pode estar juntando flores e os espaços que ficarem vazios,
pode estar colocando pétalas soltas. Ela será pintada da mesma forma que as outras. Vou passar esse branco puxando como se eu estivesse levando para o centro dela. Estou reforçando apenas o branco dessa que já estava pintada, para deixar assim mais marcado ainda essa separação. E agora vamos pintar essa outra. Essa outra, olha, eu vou colocar uma boa quantidade de branco por essa região e vou deixar essa parte para colocar preto. Toda essa restante aí, olha, eu vou colocar preto, inclusive nesses 2 pedacinhos de pétalas que fica por baixo dessa outra flor. Depois de colocar o preto e emendar ele sempre com risquinhos, igual fizemos com todas as outras pétalas que pintamos, eu venho acentuando o branco, lembrando sempre de puxar ele com o pincel de lado, deixando um pouco riscado. Para as pequenas partes das pétalas que estão por trás, eu vou colocar umas manchinhas com branco, sempre puxando como se fosse do centro para fora. Igual a gente faz nas pétalas que estão inteiras. Temos sempre que obedecer esse pequeno detalhe. Para essa região aí, eu tô colocando o preto do centro, lembrando sempre que eu não lavei meu pincel, nele ainda tem uma porçãozinha de branco que tá deixando esse preto um pouco mais claro. Ele não está na sua tonalidade normal, o preto puro, e essa outra eu vou enchendo de branco. Ela está por cima, e estando por cima dá para eu, ó, passar bastante branco, tá vendo? Sem me preocupar muito com o preto. O preto eu vou colocar, mas por essa região aí. Por esse cantinho central, eu coloco o preto e veja como eu estou puxando bem longo. No meio, eu puxo linhas retas e conforme eu vou para as laterais, eu vou arredondando essas manchinhas que eu estou fazendo com o preto. Depois, eu vou colocar um pouquinho de preto por essas regiões que estão mais baixinhas. Essa parte de fora da nossa pétala, olha só, é pouco. A gente vai espalhando ele, vai unindo a esse branco. Sempre que você for puxar, lembre-se que é puxando em direção ao centro da pétala, ao centro da flor, aliás. E vamos colocando mais branco por aí, ó, pelas bordas desse desenho, dessa pétala, como luminosidade. Pelo centro, a gente também passa um pouquinho, tá? Mas não demais. Vamos fazer essa outra. Essa outra, olha, tem preto aí embaixo, olha só. Por toda essa região vai levar preto. Passamos primeiro o branco, agora a gente vem com o preto. Eu vou trazendo ele do centro, puxando, já deixando risquinhos. Vou marcar essa região em que ela se encontra por baixo das outras. E vou puxando essas emendas de tinta, sempre lembrando de centro para a ponta da pétala. E puxar nessa direção. Veja, quando a gente puxa assim, ela já fica marcadinha, ela fica cheia de risquinhos, que a gente não vai precisar se preocupar com eles, mas já vai ficando um acabamento na nossa pétala. E vou passando também um pouquinho de branco nesse preto que tá muito forte aí, porque quando a gente pintar, esses flechinhas que sobraram aí entre as pétalas com o preto puro, ele vai aparecer. Olha só que sempre aparece. Esse centro dessa flor sempre será igual. Vamos fazer como se fossem umas pétalazinhas pequenas, daquelas flores de batidinhas ou das hortênsias, ó. Deixando a parte de fora com maior concentração de tinta. E conforme a gente puxa para o centro, a gente deixa bem mais suave. Veja que eu tô colocando já umas assim por trás, mais apagadinhas, e outras bem mais fortes, ou seja, que estão mais à frente. As que eu coloco para o centro, eu coloco umas bolinhas mesmo, tá vendo? Faço um excessozinho ali, ó, de tinta e deixo. Depois, eu vou vir com umas batidinhas
em cima dessa parte que tem já um excesso maior de tinta branca, deixando ela um pouquinho irregular. E isso eu vou fazer no centro de cada uma de nossas florzinhas, dessa mesma forma. Veja que para esse daí, 8 dessas assim bem formadas e outras um pouquinho mais apagadinhas assim por trás. Não estou contando, estou apenas colocando onde eu acho que cabe. Se você achar que para cada uma 8 dessas vai ficar bom, tudo bem. Se você achar que ficou pouco, você coloca mais ou menos. Para essa outra flor, eu já pintei uma das pétalas dela, bem tranquila, enchi ela quase toda de branco e passei o preto apenas na região onde ela está por baixo das outras. Essa outra que estou pintando com você, ela tem uma dobrinha e a gente vai pintar isso aí um pouquinho diferente, mas não é nada mais difícil. Olha só, enchi ela basicamente toda de branco, agora com o preto, eu tô passando do centro e por baixo dessa dobrinha, riscando ela do mesmo jeito, espalhando esse preto, levando em direção à pontinha da pétala, do mesmo jeito que pintei as outras pétalas. Sendo que a parte dobrada eu deixei, olha, para passar branco agora. Vou encher ela toda de branco. Depois que você fizer esse branco, vamos colocar logo a luminosidade de nossa pétala, colocar os brancos de nossa pétala. Veja que eu vou colocando nessas regiões principalmente mais salientes, que requer ou que acaba levando uma quantidade maior de luminosidade. Vou riscando, levando para o centro. E agora vamos passar um pouco de preto, vamos colocar as sombras para tudo isso aí. Nessa parte, olha, da dobrinha, eu passei um pouquinho. Nessa parte de fora dela, eu também vou passar um pouquinho, espalhando para cima desse branco. E na pétala em si, eu vou colocar aquelas sombras normais que eu costumo colocar. Nessas regiões onde fica assim mais baixinha, eu costumo colocar um pouquinho do preto e espalhar, como fiz nas demais. Veja que por ela ter essa dobrinha, não mudou muito a forma de pintar ela e também foi uma pintura bem tranquila. Essa outra aí, eu enchi ela basicamente toda de branco, só deixei esse cantinho central dela sem tinta, que estou colocando agora o preto, e vou puxar esse preto, deixando riscado para cima dela. Essas outras eu vou marcar esses pontos aí com preto e o restante eu vou passar só o branco. Não tem nada de difícil, tranquilo. Então, vamos seguir para a nossa última flor. Nessa nossa última flor, essas duas aí serão pintadas iguais. Enchi de branco e agora, do centro, puxando para fora, eu vou passar esse preto. Vou passar ele bem riscadinho, como eu fiz nas outras pétalas, que era assim por cima, que não estava por baixo de nenhuma outra flor ou nenhuma outra pétala. Veja que a parte central, eu puxo o meu risco reto e conforme eu vou me afastando para as laterais, eu puxo ele arredondando. Essas outras, olha só, vou colocar branco por essa região, por toda essa região que está por cima, e as partes que estão por baixo, nós vamos colocar o preto. Tá vendo? Vamos colocar esse preto e vamos puxando ele, riscando, do mesmo jeito que fizemos nas demais. Coloque o preto e saia riscando, levando para a pontinha da flor ou das pétalas. Depois de você espalhar todo o seu preto, a gente vai vir com o branco e vai colocar luminosidade pelas bordas dela, principalmente essas partes assim mais afora, sempre leva um pouquinho mais de branco, a gente sempre dá uma reforçadinha nele. O restinho que sobrou dela foi apenas uma flechinha que tinha nessa flor, eu enchi com preto e agora vamos fazer esse centro. Para esse centro, vamos colocar uma maior quantidade até dessas
esses estilos, porque ela está mais aberta, dá pra gente colocar até um pouquinho mais com mais tranquilidade. Mas fica bem a seu critério, você coloque quantos você quiser, nessa e nas demais. Tenta colocar eles basicamente que no mesmo tamanho, pelo menos na mesma flor. E vou colocar assim ainda uns meio apagadinhos por trás, tá vendo? Terminado o nosso desenho, olha só, eu vou passar termolina leitosa, uma boa camada, por cima dessa região, dessas bordas aí de fora, passando em cima da pétala, onde eu vou fazer o corte. Essa camada de termolina leitosa eu vou passar por toda a borda do meu desenho, vou passar 2 camadas, tanto para frente quanto para o verso do meu desenho. 2 boas camadas mesmo, com bastante quantidade, o pincel com a carga boa de termolina. E vou passá-la por toda a região, por toda a borda do meu desenho. Depois de terminado, recortei e assim ele ficou. Espero que lhe seja útil. Beijos e até um próximo, pessoal. Tchau!